Fala pessoal, segunda vez que eu tô gravando esse vídeo aqui, a primeira perdi tudo, agora a gente vai dar certo agora, com certeza. A gente vai falar do ranking, tá pessoal? Atualizou o ranking hoje, 30 de março de 2026. Vamos falar dos brasileiros, o ranking do João, Guto entra no top 200 de duplas. Então vem comigo, vocês estão aqui no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Começando o vídeo então, pessoal, pedi para você já deixar o ace no like, o winner na inscrição do canal, muita gente chegando ao canal, vamos bater 14 mil inscritos, junte-se a eles para não perder nada aqui, tá? Muito conteúdo bom para vocês. Vamos falar então, já que é o segundo vídeo, vamos repetir tudo que eu falei no outro, que vocês não vão saber o que eu falei, porque eu vou fazer diferente. Vamos falar aqui do Top 10, né? Top 10 WTA, Sabalenka campeã de Miami. Ela tem uma diferença aí de quase 3 mil pontos, né? Ganhou em Wells e Miami, vencendo a Rybakina nos dois torneios, né? Uma na final, outra na semi. E então tem uma ótima diferença aí. A Helena Rybakina, segunda posição do ranking, foi semifinalista em Miami. Coco Gauff foi a finalista, subiu uma posição, passou a Iga, que está na sequência, na quarta colocação. Pegula é a quinta. A Amanda Anisimova vem na sequência, seguida pela Svitolina, que está na sétima posição, subiu uma colocação, passando a Pauline, né, que fica aqui na oitava colocação. Mboko na nona colocação e a Andreeva, então, na sequência, fechando o top 10. Dito isso, quem está próximo aqui do top 10 é a Mukova, posição 11, subiu 3 colocações, a Bentke, 12ª colocação, e a Alexandrova na 13ª colocação, caindo 2 posições. Falando das brasileiras, né, as melhores ranqueadas, a Bia, que ainda continua na má fase, né, a Bia realmente aí procurando treinador, ainda não conseguiu, né, praticamente começar um ano, aí 2025 e 26 péssimo para ela, mas 26 ainda tem aí mais 9 meses, né, para ela poder recuperar. Vamos torcer demais, como eu sempre torço. E ela cai então, né, posição 70, uma queda ainda contínua da Bia Haddad. Laura Pigossi na posição 212, a segunda melhor brasileira, caiu 2 colocações. A Carol Meligeni Alves na sequência subiu 7 posições. Número 250 do mundo, a Carol. Gabriela Sé cai 5, posição 319. E a Pedretti, a Thaisa Pedretti, posição 448, caindo 15 colocações. Falando aqui, eu gosto de falar muito da Naná, né? Naná, posição 661, mesmo sem jogar profissional, sobe 9 posições, posição 661. E a Vicky Barros, posição 1103, tá? Vicky 1103 aqui, subindo 3 colocações. Vamos falar de duplas. Elise Mertens na primeira colocação, seguida pela Sinakova, pela Pauline, Sarehane e pela Townsend. Então esse top 5 aqui nunca muda, né, gente? Tipo assim, muda, elas invertem, né? Mas sempre é elas que estão aqui. Muito mérito também. Quem são as brasileiras melhores ranqueadas? Vamos dar uma olhadinha? A gente tem a Lulu, né? Luísa Stefani, posição 10 aqui, continua no top 10. Quem sabe a Luísa não consiga infiltrar nesse top 5 esse ano? Se você acredita, coloca aí nos comentários. Bia, sem jogar duplas, posição 83, caiu uma colocação. Ingrid Martins, posição 86, seguida pela Laura Pigossi, posição 88. E a Ana Candioto, posição 229, são as principais brasileiras no ranking de duplas. Vamos falar agora do ranking ATP. Deixa eu pegar aqui para vocês o ranking ATP. E antes disso, pessoal, pedi para você deixar o winner na inscrição do canal. O botão tá aqui embaixo, confere se o YouTube não retirou sua inscrição. Vamos bater 14 mil inscritos. Muita gente, o canal voltou a crescer. Então junte-se ao pessoal aí que estão acreditando no canal e não perdendo nada sobre tênis. Dá um likezinho para ajudar, um ace no like, hype o conteúdo. Comenta aqui que você acredita em ranking esse ano. E ativa o sininho, né? E também quiser ajudar, a chave Pix tá no primeiro comentário fixado e também tá na descrição e os produtos que eu deixo linkados aí também para você dar uma olhadinha, tá? Top 10 aqui, o Carlos Alcaraz, que fez um péssimo Miami, falou que iria para casa, né? Então, o Carlos Alcaraz fez 40 pontinhos aqui, somou a mais, mas a diferença encurtou, né? O Sinner aqui tem pouco mais de 1.000 pontos atrás, né? Está um pouco mais de 1.000 pontos atrás, Yannick Sinner, segunda colocação para ele, campeão de Indian Wells e Miami, assim como a Sabalenka, né? Acho que eu não comentei.
Sabalenka então foi campeão em Indian Wells e Miami também, né, na sequência. Então os dois aí levaram esses dois grandes torneios. O Zverev tá na posição 3, passou o Djoko. O Djoko não jogou, né? Então por isso que o Zverev também ultrapassou ele, um dos motivos. Musetti, posição 5. O Deminor, posição 6. O Aliassime foi para a 7ª colocação, subiu uma, passando o Taylor Fritz, que está oscilando bastante, né? Caindo, não digo caindo, mas ele ficava muito no top 5, agora está nessa posição 8, 9. Então o Fritz na colocação 8, Ben Shelton o 9º, Medvedev o 10º, aí 11º Bublik, Casper Ruud e depois o Koboli, né, que tá subindo no ranking um pouquinho aí, posição 13, e o Lehetka, que foi vice-campeão, subiu 8, né, foi para a posição 14. Vamos olhar aqui os brasileiros. O João, pessoal, só descendo aqui para vocês, ó, ele foi ultrapassado pelo Tabilo, né, foi passado pelo Tabilo, o João, e foi para a posição 40, caiu uma colocação. O João Fonseca, a tendência dele, né, é ele subir muito agora, nesse mês de abril e maio. Tem poucos pontos a defender e vários torneios que ele está inscrito. Então a tendência é a gente ver uma retomada do João Fonseca em subida de ranking, beleza? Vamos ver os brasileiros aqui melhores ranqueados também. Então a gente tem aqui, pessoal, então o João, né, melhor brasileiro, daí o João Lucas Reis, o segundo melhor brasileiro, caiu uma posição 212, o Pedro Boscardin, melhor posição da carreira, 240, subindo uma posição. Queda acentuada de Thiago Wilde Monteiro continua, não sei o que vai ser desses dois aqui. Wilde cai 8 posições e o Monteiro 33, né? Então, Wilde 245 do mundo e o Monteiro 275 do mundo. Aqui, pessoal, Gustavo Eide 285, Igor Marcon 290. O Guto não atualizou aqui, essa página não traz e também a ATP está com erro. Ele estava na posição 1188, vai oscilar um pouquinho ali, oscilar não digo, vai mudar um pouquinho, tanto para cima ou para baixo, não tem a posição agora exata, pois eu coloco no primeiro comentário fixado aí para vocês, tá? Mas não vai mudar muito disso para o Guto, tá? E vamos ver aqui então duplas agora na sequência. Então em duplas aqui, pessoal, os mesmos de sempre, né? O Zeballos é o primeiro, seguido pelo Granollers, Skupiski, Graspel e Julian Cash são os 5 primeiros. Agora a gente vai olhar os brasileiros. Então aqui a gente tem algumas notícias boas, né? O Rafa Matos subiu 3 posições e ele está agora na posição 35, Orlando Luz na posição 39 e temos o Marcelo Melo posição 45, Fernando Romboli na posição 60, o Demoliner aí na posição 81, né? Então o Marcelo Melo subiu 1, o Orlando Luz caiu 2, Romboli caiu 2 e o Demoliner caiu 4. E o interessante aqui, ó, o Zorman subiu bastante, tá? O Zorman, que é 123 do mundo, subiu 23 posições. E o Guto Miguel subiu 37 posições. Ele foi campeão do Challenger aí de São Paulo, né? Foi campeão do Challenger de São Paulo em duplas. Posição 191, entra no top 200. Eu já falei no vídeo de ontem, o Guto joga muito bem em duplas, tá? Então o Gutão aí muito bem. Então acredito demais aí que o Guto Miguel vai subir mais em duplas, evidente, né? Que o foco dele é em simples, tá? Então o Guto Miguel, posição 191, adentrando aqui então ao top 200. Pessoal, essa atualização do ranking de hoje, então, pedi para vocês deixarem um like, winner no canal, winner na descrição do canal, e ativa o sininho aí, acompanha o canal. A gente voltou a fazer vídeo diário aqui depois de uma pequena pausa na última semana. Muito obrigado que vocês tenham assistido, um grande abraço e até a próxima. Fui!